Essa vida é muito louca. O que a gente sabe? Nada. Sabe qual é o objetivo? Tornar-se ninguém. Esse é o objetivo. Porque tudo que conhecemos e tudo que sabemos não chega a 1/3 dos mistérios da vida. É isso que temos que ter em mente. E a partir de agora, eu quero ouvir as pessoas, saber quais são as crenças, os medos. Gente, quanto medo desnecessário nós temos. E quem sabe aqui qual é a causa dos nossos medos? Gente, é porque nós tomamos o falso pelo verdadeiro. A maioria das coisas que ouvimos e que acreditamos não são verdades. Mas como é difícil para separar tudo isso. E ficamos perdidos entre o que ouvimos e o que sentimos. E muitas vezes o que sentimos é somente medo. Medo do futuro, medo do presente, e vamos vivendo somente no medo. Assim, é impossível sentir a vida. Enquanto isso, quantas pessoas se beneficiam dos nossos medos? Milhares e milhares de pessoas equivocadas, acreditando em algo que jamais existiu na face da Terra. Porque a vida nada mais é que um jogo. Esse negócio de bem e mal, ele só existe porque faz parte do jogo. É o mesmo jogo em que não vai existir vencedor se não existir o bem e o mal. Agora, vocês me perguntam o porquê do jogo? Isso ninguém tem a resposta. Mas tudo não passa de um jogo. E para que exista o jogo, tem que existir o bem e o mal. É face da mesma moeda. Então, quando nós rejeitamos uma parte em detrimento da outra, nós apenas estamos fazendo julgamento. E pior, né? Que por esse julgamento, muitos até matam, destroem vidas inocentes, apenas por julgamento. O jogo sempre está vencendo, ou de um lado ou de outro. Então, eu acho que nós temos que buscar a neutralidade, sempre a neutralidade. Aconteça o que acontecer ao nosso redor, nós não temos
o direito para julgar o porquê de cada acontecimento. Isso é muito profundo. É por isso que ainda o melhor ensinamento é o caminho do meio. Porque quando estamos em perfeito equilíbrio, nem para a direita, nem para a esquerda, é como podemos ter discernimento melhor e não julgarmos nenhum dos lados. Esse é o grande mistério. Aceitarmos o jogo porque ele está aí. E não temos como saber porquê do jogo. Por que ele existe? A única coisa que nos resta é a neutralidade, para não nos destruirmos por um lado ou pelo outro. Porque, no fim, quando o jogo terminar, a sabedoria é que vai falar mais alto, gente. Olha que profundo. A sabedoria. Quem sabe jogar? Então, para adquirir essa sabedoria e fazer o jogo somente com neutralidade. Eu espero, sinceramente, que vocês sejam muito sábios, que possam alcançar. E outra, né? Nós somos totalmente responsáveis. Se ganharmos, a responsabilidade é toda nossa. E se perdermos, também, porque faltou discernimento, sabedoria. Agora vocês me perguntam, é fácil aprender esse jogo? Se fosse, já estava tudo resolvido, né? Mas estamos aqui exatamente para aprendermos. E só a sabedoria vai nos fazer vencedor em qualquer circunstância. A maior ameaça que paira atualmente sobre a humanidade é, sem dúvida alguma, a eclosão da 3G. Como é do conhecimento geral, não só os intelectuais do Japão, mas como os do mundo inteiro, cada qual na sua posição, estão procurando evitá-la, discutindo o assunto por meio de debates e textos, empregando toda a sua capacidade. Entretanto, não sei por que razão, apenas entre os religiosos não há ninguém opinando sobre o assunto, o que me deixa realmente apreensivo. Diante dessa situação, gostaria que, antes de mais nada, refletissem sobre o objetivo da religião. Sem dúvida, está mais que claro que é a concretização de um mundo pacífico, sem guerras. Nesse sentido, gostaria de escrever sobre as causas do surgimento da guerra e sua prevenção, bem como sobre a teoria de que é possível sua erradicação da humanidade. Para uma melhor compreensão, escreverei sobre a doença e a saúde. Como sempre afirmo, a doença é um reflexo no corpo físico de um processo de eliminação de nuvens espirituais que se acumulam no espírito do ser humano, gerando sofrimento. Por esse motivo, seja qual for o tipo de sofrimento, sem exceção, a causa está no processo de eliminação das nuvens espirituais, ou seja, falando materialmente, da eliminação das impurezas. Consequentemente, se o ser humano deseja evitar esse sofrimento, isso só será possível se não acumular impurezas, ao mesmo tempo, eliminar as que já existem. E é óbvio que não há outro meio que consiga solucionar o problema.
De acordo com esse princípio, além das doenças, os sofrimentos coletivos como os danos causados por vento, chuva, incêndio, terremoto, distúrbios sociais, sem exceção, são ações purificadoras. A guerra nada mais é do que esses sofrimentos em forma ampliada. Está mais do que claro que, para evitá-la, é preciso eliminar as nuvens espirituais de cada indivíduo, não há outra maneira. Eventualmente, se houver uma 3G, a causa seria o aumento demasiado de pessoas com o espírito nublado, chegando-se a uma situação insustentável. Creio mesmo que não seja exagero afirmar que, atualmente, o mundo está repleto de pessoas impuras. Por que será que houve tal aumento? A causa principal é o acúmulo de pecados pela prática do mal, decorrente fundamentalmente de uma educação materialista, a qual ignora a existência de Deus. Sendo assim, o problema só será solucionado pela correção dessas ideias criadas pela educação materialista. Então, o que fez gerar essa situação? O fato de se nublar a alma do ser humano ao extremo por meio da educação materialista é que levou a essa consequência natural. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. Além disso, nestes tempos em que existe uma arma terrível como a bomba atômica, até mesmo alguns cientistas dizem que, se se inicia a 3G, a destruição da humanidade será inevitável. Portanto, não é difícil imaginar que este seja o maior medo da humanidade na atualidade. A eliminação desses 3 grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. Já escrevi, de forma geral, sobre as doenças que ocorrem na parte superior do corpo, mas, como ainda há algumas às quais não me referi, pretendo fazê-lo aqui. Vou esclarecê-los, em primeiro lugar, sobre a apoplexia, pois é a doença que atualmente causa maior medo. A bem da verdade, até hoje o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E, se realmente Deus existe, seu incomensurável amor não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação. Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso terrestre, pleno de virtude e beleza. Por Meishu Sama, em 17 de outubro de 1951. Alicerce do Paraíso, volume 5 trechos.